Olha, parecia que o preço do milho não ia parar de cair, né? Mas, de repente, o jogo virou. O mercado deu uma freada. E agora? O que fazer? Vender tudo? Segurar a produção? E para quem compra, será que é a hora de encher o estoque? É para decifrar esse cenário que a gente vai mergulhar na análise completa que rolou na sessão de cenários da Agromove. E o ponto central de toda essa discussão vem de uma observação do Alberto Pessina, que é analista da Agromove. Ele disse uma coisa que parece simples, mas que muda tudo. Houve uma mudança na direção do preço do milho, que parou de cair. É a partir daí, dessa frase, que a gente começa a entender o que está acontecendo e, claro, a pensar nas melhores estratégias. Então, bora lá. Vamos dar uma olhada nesse cenário para entender direitinho quais são os fatores que estão em jogo nesse momento. O que está acontecendo é uma verdadeira queda de braço no mercado. Pensa só. De um lado, empurrando o preço para baixo, a gente tem uma safra global de milho que foi muito, mas muito boa. Isso significa que tem muito milho sobrando no mundo, o que segura qualquer tentativa de alta mais forte. Só que, do outro lado, puxando o preço para cima, tem um potencial de alta lá na frente. Por quê? Porque já se fala numa possível redução da área plantada de milho lá nos Estados Unidos. E é essa briga, essa combinação de forças opostas, que cria todo esse cenário de incerteza que a gente está vendo agora. Bom, diante desse impasse todo, vamos começar pensando em quem vende. Como é que fica a estratégia para quem precisa negociar o milho? Acho que a pergunta de $1 milhão para quem tem o grão guardado é exatamente essa, né? Qual é a hora certa? Será que vale a pena vender agora, aproveitando que o preço parou de cair? Ou é melhor segurar um pouco mais na esperança de uma alta? E é aqui que a análise da Agromove ajuda a clarear as coisas. Olha só o que o Alberto Pessina diz. O milho está próximo de um topo sem sinais. Para uma alta forte, um head futuro faz sentido. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, como não tem nenhum sinal claro de que o preço vai disparar, talvez a jogada mais inteligente seja fazer o que a gente chama de hedge. Basicamente, é travar o preço de venda agora, para uma entrega lá na frente. Assim, se garante um bom preço e, o principal, se protege de qualquer surpresa desagradável no mercado. Então, essa estratégia se desenrola em alguns passos bem práticos. Primeiro, é fundamental analisar bem esse cenário de estabilização que a gente está vivendo. Depois, vale a pena considerar fixar o preço para uma entrega futura, sabe? Criar aquela trava de segurança. Isso aqui protege contra uma eventual queda. E claro, a palavra-chave é flexibilidade. O mercado muda o tempo todo, então a estratégia também precisa se adaptar. Ok, já falamos de quem vende. Agora vamos virar o disco e olhar para o outro lado do balcão, quem compra. Imagina só o pessoal que trabalha com confinamento de animais, por exemplo. Para eles, a pergunta é exatamente a contrária. Para quem precisa comprar o milho, a grande dúvida é: compro agora para garantir o insumo ou espero um pouco mais apostando numa possível queda de preço? E para responder essa pergunta, a gente precisa falar de uma peça-chave no tabuleiro do milho aqui no Brasil, a segunda safra, a famosa safrinha. Ela é, na verdade, a nossa principal colheita. E por ser a mais pesada, a mais volumosa, quando ela chega no mercado, geralmente ela empurra os preços para baixo. E essa informação é super estratégica. Com isso em mente, a estratégia para quem compra fica bem mais clara. No curto prazo agora, com o mercado mais estável, a recomendação é ir com calma. Comprar só o essencial para rodar a operação. A grande sacada é esperar a colheita da segunda safra chegar com força, porque a tendência é que os preços caiam. E aí sim, esse vai ser o momento de comprar um volume maior, de fazer estoque. Então, deu para perceber, né? A estratégia certa depende totalmente de qual lado do balcão a pessoa está, vendendo ou comprando. Mas a grande questão é, como tomar essas decisões com mais segurança? Olha, toda essa análise detalhada, essa visão que a gente acabou de discutir, ela vem de um lugar, da seção de cenários de pecuária e grãos da Agromove. É nesse encontro que esses cenários são debatidos a fundo, sabe? Para oferecer uma base bem sólida na hora de decidir o que fazer. Mas, no fim das contas, como é que se fica um passo à frente dessas reviravoltas do mercado? A resposta está em uma palavra: monitoramento. E para tomar a melhor decisão para o negócio, a dica é testar a plataforma Agromove de graça e ver como essas análises todas funcionam no dia a dia. É só acessar o site www.agromove.com.br. Bom, o cenário do milho está claramente num ponto de virada. A questão que fica no ar é, com tanta oferta global de um lado e uma possível mudança de cenário nos Estados Unidos do outro, qual dessas forças vai pesar mais na balança? A resposta, como sempre, está na informação de qualidade.